Olá, meus irmãos, louvado seja aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aquele que é exaltado em todo tempo, para sempre ele reina, para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que alegria, que bem, estava com muita saudade, fiquei 2 domingos sem vir aqui, né? Um por motivo de trabalho, o outro porque estava lá no Renascença, ministrando com os irmãos por lá, mas estou aqui, matando a saudade de vocês. Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos, obrigado por esta igreja que tanto eu amo. Meus queridos, estamos vindo de uma série no livro de Romanos, maravilhosa série em que aprendemos muitas coisas ali sobre a reforma, o texto que impactou Martinho Lutero naquele momento tão importante, e eu ainda estou impactado com o livro de Romanos, por isso que eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, nós ancoramos a nossa série em Romanos capítulo 4, capítulo 5, e é muito bom porque a igreja está muito bem instruída sobre a justificação pela fé, né? Então muito bem instruída nesse texto, fica bem mais simples quando a gente vai adiante nesse texto, nessa carta de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, uma igreja complexa, uma igreja complicada, por isso que ele vai se ater a algumas explicações importantes para aquele povo lá, e também para a gente nos nossos tempos. Então, meus irmãos, Romanos capítulo 10, versículos de 12 a 15 vai ser o nosso texto principal, tá? Mas nós vamos ler desde o capítulo do versículo 1 até o versículo 15, porque é importante a gente fazer essa leitura que antecede, a leitura desses versículos que antecedem o texto principal, que vai ser de 12 a 15, porque vai dar uma contextualizada e vai agilizar também o sermão, porque eu vou precisar revisitar esses textos, então a gente já lê, ele já fica na cachola, e a gente vai em frente de uma forma muito mais fácil. Então vamos ler juntos. Eu coloquei o texto aqui. E eu botei essa foto aí, essa ampulheta é minha. Essa foto é minha, tá, meus irmãos? Eu não roubei da internet, não. Porque essa ampulheta, ela me acompanha nos meus estudos. Ela tem exatamente 30 minutos de tempo. É 30 minutos exatos que eu tenho que levantar para me lembrar que eu preciso, né, descansar um pouco, alongar e voltar para estudar. Resultado, não funciona coisa nenhuma, às vezes meia hora depois eu olho para ela, ela já acabou, mas eu fico ali, de vez em quando ela me lembra que eu preciso levantar para, né, descansar um pouco. Mas eu coloquei ali porque ela tem muito a ver com o tempo, né, que nós estamos vivendo, e que o tempo passa muito apressado, e a gente precisa ficar atento para isso. O tempo está correndo apressadamente, ainda mais nos dias de hoje, a sensação ainda é de mais pressa do que em outros tempos, talvez, por conta de toda a realidade digital, virtual que a gente vive, e isso deve servir para a igreja ficar atenta, que ela não tem tempo a perder, sobretudo em relação ao seu dever de anunciar o Evangelho, e é sobre isso que esse texto vai falar com a gente hoje. Amém, meus queridos irmãos? Então, abra aí, por gentileza, Romanos capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 1 até o 15. Diz assim a santa, bendita palavra do Senhor, escute com reverência, com atenção. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Uma pausa rapidamente, aqui é como se fosse um ato heróico, né? Eu preciso subir aos céus para que eu vá lá chamar Jesus, ou descer para que eu tire ele da sepultura, como se o homem pudesse fazer tal coisa, ou se a obra do homem pudesse ter algum papel em todo esse processo. Versículo 8, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Eis aí o nosso texto, que diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor de graça, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, de misericórdia, de poder e de justiça, muito obrigado, Senhor, porque por tua obra, pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, estamos aqui para ouvir a tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque nada pode impedir o teu evangelho. Obrigado porque o evangelho da graça nos alcançou. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que esse entendimento saia ainda mais fortalecido em nosso coração nesta noite, por meio da tua palavra. Nos dá entendimento, nos dá graça, nos dá compreensão e nos dê, Senhor, a capacidade de frutificar essa semente que vai cair hoje em nosso coração, na nossa mente. Assim é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, anos atrás eu convidei bastante anos, tá? Lá atrás, um pregador para ministrar no culto de jovens. Era um culto de jovens naquela noite. E a frequência não foi das melhores naquela noite. E eu lembro muito bem o semblante de decepção do meu convidado, e eu percebi isso muito mais no tom da sua voz, quando ele me disse assim, olhando em volta, e disse: tem pouca gente, né? O fato de não haver uma grande plateia, né, frustrou aquele pregador. Talvez eu esteja até sendo um pouco injusto, mas foi o que me pareceu, e de fato foi o que me pareceu, que o interesse ali não era de que a palavra que ia ser pregada pudesse alcançar o maior número de pessoas possíveis, e daí a frustração. Não, pareceu-me muito mais uma frustração, porque haveria menos aplausos, haveria menos comentários, haveria menos repercussão daquele culto. Acontece, meus irmãos, que a Bíblia, ela não delimita a quantidade de pessoas, quando ela diz assim: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, Marcos capítulo 16, versículo 15, ou quando diz: vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu ensinei, Mateus capítulo 28, 19 e 20. A Bíblia não está delimitando a quantidade de pessoas aí, a ordem é: preguem o evangelho. A ordem não é para pregar para grandes plateias, a ordem não é preguem para grandes auditórios lotados, a ordem não é fiquem famosos, endinheirados, por causa da popularidade que vocês vão receber com seus grandes sermões impactantes e os fãs que você vai reunir nas suas pregações. A Bíblia não está dizendo isso. Pelo contrário mesmo. A ordem é: preguem o evangelho. Atos capítulo 8, nós temos um exemplo bem emblemático sobre isso, porque ali nós vemos como a salvação, como a palavra da salvação opera por meio da pregação do evangelho que é anunciado. O que acontece ali é que Estevão havia morrido e há uma dispersão de obreiros de Jerusalém, e um desses obreiros é o diácono Filipe, e a palavra diz em Atos capítulo 8 que ele estava ali numa região da Samaria, e para usar um termo de hoje, o ministério dele estava bombando ali, né?
Estava bombando, eram milagres, maravilhas, a multidão estava atenta para o evangelho que Filipe pregava ali, naquele momento, e ele estava arrasando. Mas aí o que acontece? Deus, de repente, decide tirar Filipe dessa situação e leva ele para um deserto, porque ali naquele lugar havia uma pessoa, um eunuco etíope, que precisava ser ensinado para que ele compreendesse o evangelho. Filipe vai então e ensina aquele estrangeiro gentil, e ele entende a mensagem, e ele é salvo. Meus irmãos, pregar o evangelho pode ser bem mais simples do que a gente pensa, bem mais simples mesmo. E não é privilégio só de pastores, pregadores, teólogos, não. Compartilhar a verdade da obra de Cristo, meus irmãos, na cruz do Calvário, essa obra que nos libertou da morte, do pecado, ela é um dever. Compartilhar essa verdade é um dever de todos que um dia puderam compreender ou receberam de Deus a capacidade de compreender a salvação que vem do Senhor. Anunciar essa verdade, seja para um grupo grande de pessoas, seja para uma pessoa só, é uma obrigação de todos que um dia responderam ao chamado irresistível da graça. É nossa obrigação. Nesse capítulo 10 aqui de Romanos, Paulo vai se ver diante de uma questão que precisa ser explicada, por isso nós lemos desde o início lá. Precisa ser explicada para os leitores da carta da igreja de Roma e evidentemente para nós, para que a gente possa entender também e fazer uma conexão com o que isso me interessa para a gente no nosso dia, né? A mensagem do evangelho, a gente não precisa pensar muito para entender isso, porque a gente percebe como muitos ficam assim meio pasmos e acham que crente é tudo doido, né? Porque a mensagem do evangelho é loucura mesmo para o mundo, diz lá 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, né? Loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que estão sendo salvos é o quê? É poder de Deus, né? Poder de salvação. Então, a mensagem do evangelho, ela não parece ter nenhum sentido para aqueles que não recebem uma capacidade de crer. Por quê? Porque ela vai no sentido contrário das outras religiões, de todas elas. Vai no sentido contrário das filosofias do mundo. Vai no sentido contrário da ideia de que o homem é o centro da sabedoria, que o homem é o próprio detentor de meios que o levem a um patamar espiritual por meio do autoconhecimento, ou por meio das suas obras, ou por meio do seu intelecto, ou por meio de uma busca pessoal, ou por meio de umas caminhadas que se faz. Tem gente que faz umas caminhadas, né? Assim, no interior vai fazer umas caminhadas, porque ali vão crescer espiritualmente. Se eles encontrarem Jesus nessa caminhada, ok. Se não encontrar, não valeu nada, foi só cansaço e turismo, né? Turismo. Então, assim, o evangelho vai em conta tudo isso, a colocar o homem no centro de uma capacidade de se colocar num pedestal ou num patamar superior espiritual. A mensagem da justificação pela fé, pregada por Paulo aqui em Romanos, ou seja, a justificação que é recebida e não conquistada pelo homem, é uma mensagem radical, porque ela está afirmando que nenhum dos nossos esforços, nenhum dos nossos méritos, nenhum das minhas virtudes pode nos conduzir à salvação. Essa mensagem ela é única entre as religiões e também entre as filosofias. O problema agora, nesse ponto da carta que nós estamos aqui aos Romanos, é que a igreja de Roma era formada por gentios e por judeus convertidos ao cristianismo, sendo que alguns historiadores, estudiosos, entendem que a maioria eram de gentios, mas que havia também um grande número de judeus convertidos. E aí, como explicar para essa igreja, esse é o dilema de Paulo agora, como explicar para essa igreja que o povo escolhido, ou seja, os descendentes raciais, podemos dizer assim, de Abraão, rejeitassem a verdade do evangelho? Ora, se o povo escolhido
que deveria ter facilidade de compreender a verdade do Messias, profetizado, ensinado pela lei, pelos profetas, a gente vai já ver sobre isso mais na frente. Ora, se aquele povo está rejeitando a mensagem, talvez algo esteja errado no plano de Deus. Isso pode significar, por exemplo, que o chamado que nós recebemos do Senhor pode ser rejeitado. É possível, então, que a graça, ela seja resistível. A promessa, o poder, ou mesmo a misericórdia de Deus podem falhar. Ora, diante de indagações aqui como essas aqui, a questão da descrença judaica, meus queridos, ela é de uma importância vital entender isso. Não só para as igrejas do primeiro século, especificamente para a igreja de Roma, mas também para a igreja de hoje. A gente precisa entender isso. O fato de que parte dos israelitas, o chamado povo de Deus, rejeita o evangelho, nos obriga a nos aprofundar em quem Deus é e como Ele trabalha e qual é o nosso papel nessa história. Tem um papel. Nosso texto de hoje, meus queridos, vai nos remeter a um dever básico, já falamos aqui, na vida daqueles que o Senhor chamou para se reconciliar com Deus, dever de cada um de nós, quer levemos a sério esse dever, quer não levemos, o dever continua, independentemente de como eu reajo a ele. Sim, meus irmãos, nós temos uma ordem de Deus para nós, e a ordem é pregar o evangelho a todos, a todos. Esse é o tema central da nossa jornada de hoje, guarda ele aí no teu coração, na tua mente. A ordem é pregar o evangelho a todos. E esse tema eu vou subdividir aí em 3 subtemas, à luz do texto de Romanos, capítulo 10, versículo 12 ao 15. Quais sejam esses subtemas? A salvação não distingue pessoas, vamos ver isso no versículo 12 e no versículo 13. Vamos ver 4 passos para a salvação, no versículo 14, e, por fim, Deus envia pregadores aos que serão salvos. Versículo 15. Tudo bem até aí? Vamos em frente? Meus irmãos, olha só, já dá para a gente ver como esse texto é interessante e intrigante, né? Olha, logo no começo da nossa jornada aqui, a gente já esbarra em uma verdade que é incômoda, já é espinhosa. A de que somente uma parte das pessoas, e não todas, sejam judeus ou gentios, vai crer no evangelho para a salvação, enquanto outra parte vai se manter firme em rejeitá-lo. Já esbarra num problema que nos incomoda, né? Porque se eu fosse Deus, eu salvava geral. Por que dividir? Por que só uma parte? Meus irmãos, independentemente de quantos ou quem, o fato é que a mensagem deve ser pregada a todos. Por quê? Porque a salvação, ela não distingue pessoas. Olha o que diz o versículo 12 e versículo 13. Acompanhe comigo na tua Bíblia ou aqui no telão. Diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque, abre aspas, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, fecha aspas. Eu quis ler os versículos que antecedem aqui o nosso texto, meus irmãos, para mostrar que havia um envolvimento emocional de Paulo aqui, com o fato de saber que parte dos judeus rejeitava o evangelho. A gente precisa lembrar quem é Paulo, quem era Paulo e quem é Paulo, antes e depois de Jesus. Paulo, meus irmãos, fora um fariseu extremamente zeloso pelo cumprimento da lei. Aquele Paulo fariseu, para ele, Cristo era um líder de uma seita. Os cristãos eram uma cambada de heréticos que precisavam ser exterminados. Esse era o pensamento dele, porque ele era zeloso. Ele acreditava verdadeiramente na lei,
e em todos os rituais judaicos, religiosamente, obstinadamente. Esse era o Paulo antes. Mas aí tudo muda para Paulo quando ele tem um encontro pessoal com Jesus. Ele se rende ali a Cristo. Ele recebe o entendimento por meio do Espírito Santo. E é o que acontece com a gente, né? É o que acontece com a gente quando nós somos chamados. Então Paulo sabe exatamente que os judeus têm zelo por Deus e é verdadeiro. Olha o que diz o versículo 2, fica aí com o teu texto aberto em Romanos capítulo 10, o versículo 2 diz assim, posso testemunhar, quer dizer, ele está afirmando, posso testemunhar que eles, quem? Os judeus, os israelitas, têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Olha só, veja agora que o problema da perdição de Israel ali é que apenas o zelo que eles tinham não bastava. Por quê? Porque o zelo tem que ser baseado no conhecimento. Paulo diz aqui, em outras palavras, que havia sinceridade deles, havia sinceridade dos judeus sobre as suas crenças, mas as suas crenças estavam equivocadas, estavam erradas. Não tem qualquer valia espiritual, um zelo sem o entendimento. Imagina, por exemplo, a gente dá um presente para alguém, um buquê de flores para uma pessoa que nós temos uma grande estima, mas sem saber que aquela pessoa é alérgica mortalmente às flores. É mais ou menos assim. Quer dizer, não adianta eu ter zelo sem ter conhecimento. Só para dar uma ilustrada. Então, nesse caso, você pode perguntar, pastor, então por que culpar Israel por rejeitar a Cristo, se o problema era ignorância? Né? O problema era ignorância. Paulo explica que o problema não era esse não. Não era esse não. Olha o versículo 3 que diz, ele diz assim, ignorando a justiça quem vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então veja que Paulo está dizendo que a ignorância do povo de Israel existe não é por falta de informação, mas porque era conveniente para o povo, para os judeus, para os israelitas, ali no Antigo Testamento, considerando isso, continuarem do jeito que eles estavam, ou seja, seguindo a sua própria justiça. Então não era ignorância, era uma decisão ignorante. Meus irmãos, a ignorância de muitos não é religiosa, mas é algo que eu chamo aqui batizei de ignorância mundana, ou seja, um zelo equivocado pelas coisas do mundo, ou um zelo equivocado pelas próprias conveniências. Eu estou falando aqui da rejeição natural do homem pecador por tudo que o obrigue a modificar os seus padrões de conduta, tudo que obriga a ele a mudar de vida, tudo que obriga o homem a renunciar o pecado a uma rejeição natural, ou mesmo considerar pecado como pecado. Muitas pessoas, ainda que ouçam a verdade do Evangelho, meus irmãos, preferem continuar zelosos à própria verdade, incluindo a verdade, entre aspas, de que o pecado não existe. Não existe pecado. O que há são falhas morais, naturais do ser humano. Isso nada tem a ver com Deus, isso nada tem a ver com um caminho que leva à salvação. O ser humano tem falhas de caráter, então o pecado não existe. Meus irmãos, sobre a rejeição judaica ao Evangelho, e aí nós podemos ampliar, e aqui nos interessa, sobre a rejeição judaica do Evangelho e ampliando para a rejeição de muitas pessoas, Paulo está reforçando aqui algo que ele já havia ensinado. A gente vai revisitar o texto. O que ele ensinou? Que nem todo Israel é Israel. Volta só um capítulo aí, Romanos capítulo 9, a gente vai revisitar esse texto, está pertinho? Romanos capítulo 9, versículo 6 em diante, 6 ao 9. Olha o que diz. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Olha, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário,
por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Em síntese aqui, meus irmãos, assim como Abraão foi justificado pela fé, o verdadeiro Israel é aquele que tiver a mesma fé de Abraão, ou seja, cujo alicerce está na convicção, na crença, na promessa, e não na lei, muito menos nas obras. Era isso que Paulo estava dizendo. Então, nem todo Israel é Israel. Nem todo crente que frequenta a igreja é crente. Nem todo crente que levantou do seu lugar e veio, aceitou Jesus, aceitou de fato. No fim, meus irmãos, é muito espinhoso saber que Deus sabe quem são aqueles que serão salvos, sejam judeus ou gentios. Recua mais um capítulo agora, vai em Romanos capítulo 8, olha o que diz esse texto, que tanta gente se incomoda quando eu acho um dos textos mais lindos da Bíblia. Romanos capítulo 8, 29 e 30, diz assim, Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Pastor, então o que a gente tem a ver com essa história? Se Deus já predestinou os salvos, onde nós nos encaixamos nesse plano aí? Comum essa pergunta, né? Tenho certeza que alguém aqui já fez, eu já fiz, já fiz também, para muitas pessoas. Nosso texto de hoje, meus irmãos, vai trazer respostas a essas perguntas aqui. O que a gente tem a ver com isso, se Deus já predestinou, se Deus já sabe quem são os salvos? Primeiramente, meus irmãos, onde é que nós nos encaixamos nessa história? Nos encaixamos no básico dever atribuído a todos os salvos. Qual é o dever? Pregar o evangelho a todos. Então, bem aí a gente já se encaixa. Por quê? Diz lá Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem. E a mensagem ouvida por meio da palavra de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, quando Paulo está dizendo aqui, no versículo 12 aí de Romanos 10, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Paulo está se referindo aqui no sentido de que todos estão em pé de igualdade no sentido, no que diz respeito à salvação. Não tem diferença aí. Salvação não faz distinção. Em outras palavras, tanto judeus, embora chamados o povo de Deus, quanto gentios, são iguais. Não interessa se um era o povo de Deus e o outro não era, historicamente falando, né? Porque todos, no fim das contas, se revelam que são, né? Aqueles que são. Então, não há distinção, eles são iguais. Quando se trata de quê? Da necessidade de Cristo. Não há distinção. Todos nós necessitamos de Cristo para a salvação. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Sobre essa necessidade comum, aí Paulo vai utilizar agora no versículo 13, ele vai recorrer a um texto profético, lá do profeta Joel, esse texto bem aqui, que diz assim: todo aquele que, por isso está entre aspas, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, versículo 32, esse texto está lá. Pedro também usa esse texto, inclusive Atos capítulo 2, naquele momento glorioso do Pentecostes, ele também cita esse texto, depois você confere lá, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Por que ele recorre a esse texto? Não importa quem seja, quer judeu, quer gentio, serão salvos todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. O que é isso, pastor? Invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, não se resume aqui a um simples clamor. Deus me ajuda, me salva. Não. Aí estou salvo por causa disso. Eu invoquei o nome do Senhor. Gritei para Jesus me salvar, me salvou. Não é só isso não. Aqui existe uma necessidade de um reconhecimento de quem é Jesus.
um reconhecimento da nossa necessidade dele, necessidade de salvação, não é necessidade para resolver problema, não é essa necessidade. Venha para Jesus que ele vai resolver os seus problemas. Não está salvo, não é isso que o texto está dizendo, não é esse tipo de invocação que o texto está falando. O texto está falando de quê? De entendimento, é isso aí, muito mais do que uma mera atitude movida por uma emoção, movida por um misticismo, por um sei lá o quê. Paulo está falando aqui de entendimento do que Cristo fez na cruz, tomando sobre si os nossos pecados. A fé na obra redentora de Cristo é o que torna judeus e gentios, no caso nós, salvos da morte, do pecado, vivos em Jesus para a eternidade. Aleluia. Salvação não distingue pessoas. Que maravilha sabermos disso, né? Que maravilha sabermos disso. Isso nos enche o coração de alegria, de gratidão. Mas o que a gente tem feito com essa informação? Será que nós temos guardado essa boa nova como aquele segredinho, aquele segredo, algo só nosso? Eu não preciso contar para ninguém isso, eu estou salvo. Os outros, Deus já garantiu o meu. Não, meus irmãos, não. Definitivamente não é isso que o texto está dizendo para a gente fazer. Pelo contrário, o que Paulo vai explicar a seguir, os próximos versículos, tem relação direta com o papel da igreja no plano de salvação, respondendo aquelas perguntas que fizemos lá no início. O apóstolo aqui, Paulo, acabara de afirmar, citando o profeta Joel, que os salvos são o quê? Aqueles que invocarem o nome do Senhor, certo? Porque é só isso que eles precisam fazer. Por que é só isso que eles precisam fazer? Porque é isso que eles podem fazer. É só isso que eles podem fazer, nada mais. Tudo Deus já fez por meio de Jesus. Deus já fez tudo. Todavia, há um caminho a percorrer para que esse clamor, para que essa invocação seja feita com o devido entendimento. Lembra? Não é de qualquer jeito. E o que o texto vai apontar aqui, então, agora, são 4 passos necessários para a salvação, ou para a natureza da fé salvadora. Olha o que diz o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Observe aí que eu destaquei 4 verbos, né? Invocar, crer, ouvir, pregar, né? 4 verbos aí. Esses verbos, eles precisam ser tomados na ordem inversa aqui, meus irmãos, inversa, porque essa é a maneira correta para a gente compreender a natureza da fé salvadora. Então, vou explicar. Primeiramente, é necessário que alguém pregue a mensagem do Evangelho, certo? Ou seja, a fé vem pelo ouvir. Falamos esse texto, né? Romanos 10, 17. Vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ela vem por meio da palavra de Jesus Cristo. Então, nesse versículo 14 aqui, quando a gente lê o texto, né? Como eles vão invocar se eles não creram? Como crerão naqueles que... Lembra que ele está falando dos judeus, né? Paulo está falando dos judeus, israelitas. Como eles vão crer em quem eles não ouviram falar? Como eles vão ouvir se não tem quem pregue? Parece assim que Paulo está buscando um álibi, né, para tentar tirar de Israel o peso da sua rejeição pelo Evangelho. Pode parecer que, mas não, só que não. Na verdade, ele está usando essas perguntas aqui, retóricas, elas remetem exatamente para o contrário, ou seja, desde o Antigo Testamento, meus irmãos, a gente vai ver isso, a lei e os profetas já alertavam o povo sobre essa rejeição que eles teriam ao Evangelho. Eu vou citar só 2 textos, um da lei e outro dos profetas, mas tem mais. Da lei, Deuteronômio 32, 21, só escuta, diz assim, Deuteronômio 32, 21, provocaram-me os ciúmes, isso é Deus falando com o povo, com aquilo que nem Deus, esse Deus minúsculo, que nem Deus é,
e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Muito prazer, eu sou nação insensata, eu e vocês. Tá? Só para você se colocar aqui no texto. O outro texto é profético, Isaías 65, versículos 1 e 2. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Há uma nação que não... Jesus foi o último da fila, no meu caso. Eu perguntei por todos os caminhos. Então eu me encaixo legal aqui. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome. Eu disse, eis-me aqui. Ele disse, eis-me aqui. Versículo 2, o tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, agora o povo judeu, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Israel não podia dizer que não houve aviso, que houve falta de oportunidade. Não podia dizer. Israel havia sido avisado sim, de que uma nação estrangeira seria chamada para a salvação por causa da incredulidade do povo escolhido. Pois é, meus irmãos, desde a antiguidade, o evangelho, ou seja, a justiça de Deus pela fé, ela tem sido amplamente pregada, amplamente anunciada. Os judeus não podem alegar ignorância, assim como essa nossa geração também não pode. Nós ouvimos amplamente e fartamente o evangelho, e são muitos os canais. Nós não podemos dizer que nunca ouvimos falar. Sim, meus irmãos, o primeiro passo para despertar a fé salvadora é a pregação do evangelho. Aqueles que têm ouvidos, ouvirão e se renderão à verdade de Cristo. Talvez não de primeira, mas aqueles que têm ouvidos sempre tiveram. E no tempo do Senhor ouvirão e se renderão à verdade de Cristo. E aqui nós temos dois passos interligados aqui, dois verbos, né? Ouvir e crer, ouvir e crer. A fé não está associada, meus irmãos, a um mero ato de ouvir, não é isso. A fé é salvadora, mas dar ouvidos, ou seja, de compreender. Esse entendimento relacionado à consciência da necessidade que nós temos de Jesus, já falamos também sobre isso, é algo que é plantado pelo próprio Deus, não vem de nós, nos diz Efésios capítulo 2, né? A nós, meus irmãos, cabe o dever de anunciar as boas novas a todos. A resposta virá daqueles que o Senhor chamar, e não todos. Isso parece injusto, pastor, não estou gostando disso não. Eu vou congregar em outra igreja que fala diferente, porque aqui não está legal. Eu quero que eu escolha, eu quero escolher. Eu acho que isso não está meio injusto, estou gostando não. Meus irmãos, olha só, não incorramos no erro dos judeus. Qual é o erro dos judeus? Está bem aí na tua Bíblia, versículo 3, Romanos 10. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Meus irmãos, cabe a nós nos submetermos a Deus. Quem é Deus? Somos nós? Quem é Deus? De quem é a justiça perfeita? É a justiça de Deus que deve nos moldar. E não sermos moldados pelo nosso senso falso e pecaminoso de justiça. Deus escolhe soberanamente e com justiça. Ele é justiça.
Qual é o nosso dever nessa história? Nos submetermos à justiça de Deus, com alegria, gratidão. E nosso dever é pregar e glorificar o nome do Senhor com gratidão por termos sido chamados. Por fim, meus irmãos, aqueles que ouviram a pregação, que creram, esses têm condições de invocar o nome do Senhor. Quarto verbo aí, né? Invocação aqui, meus irmãos. É uma declaração de confiança agora, somente em Cristo, para a salvação. É o que significa o verbo aqui, e não qualquer invocação. O exercício da fé, meus irmãos, salvadora, envolve confiança, mas também envolve renúncia. As Escrituras ensinam que confiar em Cristo implica renunciar qualquer confiança que esteja fora dele, ou seja, confiança nas nossas obras, quaisquer que forem elas, qualquer formato que elas tiverem. A nossa esperança, a nossa confiança não está mais em nós mesmos ou em qualquer outra coisa que esse mundo possa nos oferecer, mas a nossa confiança está na obra, na justiça, na vida eterna prefigurada em Jesus Cristo. Aí sim, nós podemos invocar o nome do Senhor. E aí, meus queridos, já caminhando aqui para o último argumento meu, à luz do texto, Paulo vai fechar esse ciclo aqui que leva a fé salvadora, chamando a igreja para a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Os chamados para a salvação, e aí você se inclui ou não, serão os mesmos que ele vai enviar para pregar o Evangelho que os abençoou. Deus envia pregadores aos que serão salvos. Olha o que diz o último versículo aí do nosso texto, versículo 15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas obras. Aleluia. A palavra grega traduzida aqui por enviados é apostelo, relativo a apóstolo no português, tá? Enviados. Por isso Barnabé é chamado de apóstolo sem ser um dos 12, né? Porque ele era um enviado, né? É provável que Paulo tivesse aqui dois aspectos, né? Tivesse dois aspectos em mente aqui quando ele fala sobre isso, sobre esses enviados, né? Ou apóstolos, ou apostelo no grego. Primeiro, Cristo, em mente o que Cristo fez. O que ele faz? Ele envia testemunhas, mestres devidamente autorizados, revestidos de autoridade, que receberam dele, os apóstolos, no caso os apóstolos, para anunciar o Evangelho. E muitas das mensagens dos apóstolos hoje faz parte, integra aqui o Novo Testamento, foram instrumentos do próprio Espírito Santo, são palavra de Deus. A outra probabilidade é que esses enviados, claro, muito plausível e aplicável à nossa realidade, se refere ao modo pelo qual Cristo, por meio da igreja, envia missionários, envia pregadores, envia cristãos, independentemente de cargo, de função, envia pessoas que ele alcançou, que ele chamou, para serem mensageiros, para serem enviados do seu Evangelho. Então, a frase, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, veja que está entre aspas aí, está dito como está escrito, né? É uma citação de um livro profético de Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, 7, depois você confere lá. E está se referindo exatamente a essas pessoas, esses enviados, pessoas que são chamadas e enviadas para levar aos exilados boas notícias da sua libertação.
né? Libertação do cativeiro. Então, Isaías, o contexto era esse lá. Então, Paulo pega e usa esse mesmo contexto aqui para falar que esses enviados, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O papel desses arautos, né, chamados assim, arautos das boas novas, era como era chamado esses mensageiros, né, se aplica então aos pregadores do Evangelho, a essas pessoas chamadas por Deus para levar as boas novas de libertação, de salvação, de libertação da morte para a vida, de libertação das trevas para a luz, do pecado para a vida eterna. Então, esses arautos das boas novas. Meus irmãos, alguém deve se incumbir dessa missão, dessa transmissão da mensagem. Alguém deve assumir esse papel de arauto. Temos arautos aqui do Evangelho? Nesse ponto, meus irmãos, do texto aqui, está um dos cernes aqui da nossa mensagem hoje. Qual seja, Deus nos chamou para a salvação, glória a Deus, aleluia, por meio de um senso de justiça que é incompreensível para nós, porque se a gente olhar para a nossa vida, se formos sinceros, nós não veremos motivos para Deus ter nos chamado. Então Deus usa de um senso de justiça incompreensível. Interessante que a gente julga quando Ele salva outra pessoa. Não, esse aí não é possível, mas quando se trata da gente, não, Deus acertou. Fala sério. Você sabe muito bem quem você era antes de Cristo, eu sei muito bem quem eu era. Então é um senso de justiça que não entra na minha cabeça. Mas Ele fez. Nos chama para a salvação por meio de um senso de justiça incompreensível. O que Deus viu em nós para nos chamar? Não sei. Ele nos chama mesmo assim, para sermos seu povo. Logo, meus irmãos, Ele nos chama para sermos arautos das boas novas, essas boas novas que nos trouxeram a salvação. Não é um segredo para eu guardar. E com esse entendimento na nossa cabeça, à luz desse texto, eu queria caminhar para concluir, dizendo assim, olha, quando alguém compartilha o Evangelho, alguém ouve. Alguém vai estar ouvindo. Seja para um grupo grande de pessoas, seja para uma pessoa. Seja numa mensagem que eu gravei, sem saber quantas pessoas vão alcançar. Quantas pessoas estarão depois vendo essa ministração, não faço ideia. Quando a gente compartilha o Evangelho, alguém ouve. E a lógica de Paulo aqui nesse trecho de Romanos, meus irmãos, é uma lógica linda demais. É linda demais. Primeiro, o que ele está explicando? Que antes de uma pessoa crer, para que a pessoa possa crer, ela precisa primeiramente o quê? Ouvir a mensagem do Evangelho. Precisa ouvir. Mas a fé salvadora, ela não é emocional, ela não é mística, o texto já nos explicou. Ela é uma fé com entendimento. Ela é uma fé com conteúdo. Não é um salto no escuro, não é um pulo sem direção. Não. A fé que salva envolve ouvir o Evangelho e entendê-lo. Terceiro lugar, meus irmãos, não se pode dizer quanto do Evangelho, ou seja, quando eu falo Evangelho, estou me referindo ao conjunto de verdades sobre Cristo, tá? Vou tentar dar um conceito aqui, porque o conceito é bem mais amplo, posso dizer, mas simples, é simples. Então, a gente não pode dizer quanto do Evangelho uma pessoa precisa ouvir para compreender, a fim de que seja despertada a fé salvadora nela. Não dá para a gente mensurar exatamente quanto tempo, ou quantas palavras, ou quanto tempo de uma pregação, ou de um sermão. Talvez uma palavra possa resolver, uma frase,
possa dar, seja aquilo que ela precisava ouvir, e aquilo que o Espírito Santo vai usar para dar a ela o entendimento, e a fé salvadora ser despertada. Mas uma coisa é certa, no mínimo, meus irmãos, no mínimo, é necessário a compreensão da verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo profetizado nas Escrituras, e que este mesmo Cristo venceu a morte, ressuscitou, hoje vive e vai voltar. O mínimo, eu preciso entender isso, o que Cristo fez na cruz, e a necessidade que eu tenho dele. Esse entendimento, ele é básico. E a mensagem do Evangelho, ela tem que ser simples. Ela tem que ser simples o suficiente, muitos falam isso, né? Para que uma criança entenda. Então não adianta eu chegar aqui e fazer um sermão cheio de termos teológicos, para me exaltar, para dizer que eu estudei muito, se as pessoas não estão entendendo nada. Não adianta, não é isso. O Evangelho tem que ser simples, para uma pessoa com poucos recursos. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar no interior, São Domingos do Maranhão, e quando cheguei lá era uma escola, e tinham bastante pessoas, tinham muitas pessoas simples da comunidade, não era na igreja, eu fui pregar no aniversário da igreja, mas fui ministrar nessa comunidade, fui feliz da vida, com a minha Bíblia de estudo top, das galáxias, e aí eu estou aqui atrás esperando o momento de me chamar, eu olhei uma irmãzinha sem Bíblia, opa, agora eu vou mostrar que eu sou crente, minha irmã, por favor, leia, pode usar minha Bíblia. Ela olhou para mim assim, pastor, não sei ler não, nem eu, nem os outros, ou seja, ninguém sabia ler ali, eles não tinham. E aí o que é que eu fiz? Me desesperei primeiro, porque eu tinha feito aquele sermão, né, bonito e tal, e fui aos pés do Senhor, e falei, Senhor, me dê palavras simples, para que eles possam entender o teu Evangelho. Então o Evangelho precisa ser simples, para que as pessoas entendam, compreendam o que foi pregado. Por fim, meus irmãos, é preciso entender, isso é muito importante, que o objeto da fé não é o mero conteúdo do sermão. Não é o mero conteúdo do sermão, o objeto da nossa fé. Entendi tudo que o pastor pregou. Não é exatamente isso. Jesus Cristo é o objeto. Ele é o centro. Ele é a palavra de vida eterna. Ele é o início, ele é o fim. Não existe salvação fora dele. Não existe caminho de vida eterna que não seja por meio dele, que não seja ele. Então, o cerne aí, o objeto, não é o conteúdo do sermão, mas aquele sobre quem se trata o sermão. Aí sim, arautos do Senhor, arautos da boa nova, pregadores aqui presentes. Meus irmãos, não existe sermão bíblico em que o nome de Jesus não seja exaltado e glorificado. Não existe. Por quê? Porque a Bíblia é cristocêntrica. Ela aponta para Jesus. Se Cristo não for o centro, se Cristo não foi o objeto principal, o caminho, a salvação não foi pregada. Entenda isso. Entenda isso. A ordem, meus irmãos, está aí, ó. Pregar o Evangelho a todos, a todos. O que nós temos feito com esse dever, que é comum a todos que foram chamados, o que nós temos feito? Ah, pastor, eu sou novo convertido. Ah, pastor, eu não tenho jeito para falar. O Evangelho tem que ser simples. Não é preciso ser um teólogo, não precisa ser um pregador. É preciso que você entenda o Evangelho e pregue com simplicidade o que Jesus fez na cruz. E por que nós necessitamos dele. Pronto. Simples assim. Simples assim. A ordem é pregar. Sim, meus irmãos. E aí, quando eu olho o texto assim, eu fico meio envergonhado. Porque a gente precisa fazer mais. A gente precisa fazer mais. A gente precisa estar atento às oportunidades que o Senhor nos dá, como essa aqui. Essa é uma oportunidade que eu tenho de pregar, vocês estão aí, o texto está aqui, a Bíblia está à mão, um esforço para estudar, trazer uma palavra, oportunidade que Deus fez, Deus nos deu, oportunidade que Ele nos dá de conversar com uma pessoa,
Essa semana eu tive uma oportunidade incrível de falar de Jesus com uma pessoa inimaginável, inimaginável. Mas ela pegou uma carona comigo e começou a fazer perguntas sobre Jesus. Eu não fiz nada. Ela me pediu a carona, eu nem ofereci. E ela começou a perguntar. Mas eu percebi a oportunidade, depois agradeci ao Senhor por isso. Então Deus nos dá a oportunidade todos os dias, e às vezes a gente deixa passar. Às vezes Deus está dizendo, fala de Jesus para essa pessoa, o Espírito está falando, talvez não com essas palavras, né? Às vezes o Espírito Santo fala tacitamente, né? Sem palavras, mas a gente sabe, a gente não obedece, não fala, não. Mas Deus continua nos dando oportunidades, mas, meus irmãos, nós temos que fazer mais. Se Ele não der oportunidade, nós não vamos fazer? Nós precisamos dar passos mais ousados em favor da proclamação do Evangelho. Sabe por quê? Porque como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Dá uma olhada no teu pé aí, está belo? Pois é. A gente precisa que esse texto nos alegre, sabe? Primeiro, nos alegre muito, por saber que nós somos chamados. Isso aí já é motivo de muita alegria, de muita gratidão. Apesar de nós, Ele nos chamou. Apesar de nós, Ele nos chamou. Mas esse texto também, meus irmãos, precisa nos despertar para o senso do dever. Dever comum a todos os cristãos verdadeiros. Dever de ser um arauto das boas novas de Cristo. Até que Ele volte, que seja breve. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos constrange, ela nos, ao mesmo tempo que nos alegra, que nos enche de gratidão, Senhor, por saber que um dia Tu nos chamastes, nos tiraste da morte, Senhor, nos deu condições de entender o Teu Evangelho. Apesar desse texto nos alegrar sobremaneira pela consciência deste amor, da graça ter nos alcançado, Senhor, é um texto que nos constrange também, mas que esse constrangimento, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, não seja um constrangimento que nós vamos ter a consciência dele e não vamos fazer nada sobre isso. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque a nossa vida, os nossos afazeres, as nossas conveniências, os nossos interesses, eles são semelhantes àqueles judeus que rejeitavam Jesus, porque eles preferiam continuar seguindo os seus padrões de vida, a sua justiça. Mas nós não somos assim, Senhor. O pecado nos faz assim. Mas em Cristo Jesus nós somos libertos do pecado. Aleluia. Por isso nós clamamos, por isso nós invocamos o nome do Senhor. Como salvos em Ti, Senhor, para que nos ajude. E se aqui, Senhor, alguém ainda não teve esse entendimento, ainda não respondeu ao Teu chamado, Senhor, fala com ele ou com ela. Toca o seu coração, dá um entendimento, Senhor, que homem nenhum pode dar, mas somente o Teu Espírito Santo. Por isso eu Te louvo, Senhor, porque estamos aqui juntos como igreja, reunidos. Eu Te peço que a Tua palavra, Senhor, produza os frutos necessários para a nossa vida. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.